começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a revista Criminal. O artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil tem entre os seus fundamentos a dignidade das pessoas. O artigo 5º determina que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. E diz ainda que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral, caso essa garantia não seja respeitada. E para falar sobre a revista Criminal, nós recebemos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o Major Alex Paulino, da Polícia Militar do Distrito Federal. Também vamos conversar com o advogado criminalista Conrado Donati. São bem-vindos ao Artigo 5º. Major, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza a revista Criminal. Bom, o que caracteriza a revista Criminal é simplesmente a fundada suspeita, que é um termo que ele é bastante complexo, porque não existe definição. Ele é citado no Código de Processo Penal, que a revista tem que ser baseada na fundada suspeita, mas não se tem um conceito claro. Então, os legisladores, até eles mesmos entram em contradição. Mas todos os policiais, eles são bem treinados, são orientados para seguir, né, todos os artigos, as legislações vigentes, né, a dignidade da pessoa, os direitos humanos. Então, mas o básico mesmo que caracteriza a revista é a fundada suspeita. Doutor Conrado, e quem é que pode fazer essa revista Criminal? São só os policiais ou agentes como do Detran, de estabelecimentos prisionais, também podem? Eu acredito que o sujeito ativo, ou seja, aquele que pode executar a revista Criminal, seria aqueles agentes que têm um poder próprio de investigação, de reprimir crimes. Nessa toada, por exemplo, acredito que os guardas municipais não teriam essa possibilidade de uma revista criminal por serem agentes de segurança patrimonial do Estado. Também acredito que o Detran, como órgão da administração, de fiscalização de trânsito, não teria essa competência de revista pessoal. O Código de Trânsito Brasileiro, salvo o melhor juízo, só outorgou essa possibilidade à Polícia Militar. E o que você faria se fosse abordado na rua sem razão aparente e passasse por uma revista criminal? A situação é comum, mas causa constrangimento. Para a revista ser legal, a pessoa tem que ser informada sobre a motivação da abordagem. Constrangimento ou segurança? As revistas criminais muitas vezes não são bem vistas pela população. Quem já passou por uma, reclama. Eu já fui vítima de um baculejo, como diz, né? E o soldado mandou pôr as mãos num carro, tudo eu pus, e ele meteu as pernas, meteu o pé assim, né? Eu achei que ele poderia dizer, abra mais as pernas, tudo. Ele veio e me chutou, né? E aí, cala a boca, olha pra frente, não sei o quê. Então, abuso. A população pode até não saber, mas esse tipo de revista só é legal quando a polícia tem um motivo, e isso deveria ser explicado pelo agente. As pessoas, no seu dia a dia, trazem consigo a garantia constitucional da dignidade, da intimidade, da dignidade da própria pessoa humana. Ou seja, o agente público não pode fazer abordagens pessoais simplesmente por deleite. A abordagem pessoal tem um único objetivo. A busca pessoal pretende localizar e apreender objetos ilícitos. O cenário muda quando a revista garante a segurança de todos que estão em um determinado ambiente. Você renuncia ao seu direito da intimidade, você permite que seja revistado, porque há um interesse seu de que todos sejam revistados. Então veja, há um interesse individual de todos e nessa perspectiva surge o interesse coletivo de que todos sejam revistados em nome do bem comum. Mas nada justifica o abuso durante as revistas. Lamentavelmente, no Brasil, as buscas às vezes são feitas de maneira abusiva, sem nenhuma justificativa plausível. O agente público não explica para a pessoa por que está fazendo aquela busca e as pessoas, num sentimento de impotência, acabam deixando que as coisas aconteçam assim. Mas é importante que a sociedade tenha a consciência de que essas medidas são medidas excepcionais e só podem ser efetivadas quando houver motivação válida.
Doutor Conrado, o que significa, o que caracteriza o abuso? O simples fato de não dizer qual é a motivação da revista já pode ser considerado? A revista criminal está prevista no artigo 244. Como disse o Major, o artigo é muito vago, ele fala em fundada suspeita. Acredito sim que o agente policial, ao abordar a pessoa, ele teria que pelo menos indicar o porquê está fazendo, ou seja, olha, estou abordando porque estou procurando determinado objeto, ou estou fazendo porque o senhor agiu de determinada maneira. Então acredito sim que o ideal seria o aviso, a notificação, por que aquele indivíduo, aquele cidadão está sofrendo aquele tipo de ação policial. Major, e como é que é o treinamento dos policiais? Qual que é a orientação dada a eles? Bom, todos os policiais, eles são exaustivamente treinados, né? E é interessante a gente citar aqui que recentemente a Polícia Militar adotou como uma das suas legislações o POP, que é um procedimento operacional padrão. Então, todas as ações dos policiais estão baseadas nesse POP, né, que é um compêndio de orientações, né, que ele mostra para o policial como é que ele deva fazer o mínimo necessário para se fazer uma abordagem. Nesse caso, como foi citado pelo entrevistado, também pelo doutor aqui presente, o policial está orientado, sim, a sempre estar informando. A fundada suspeita, como também o entrevistado falou, sempre tem uma fundada suspeita. Hoje, o policial, já não existe mais aquele negócio que o policial aborda indiscriminadamente, sem ter motivo. Ele aborda devido a uma fundada suspeita. É uma pessoa que está em uma atitude suspeita, que quando vê um policial, ele se muda a sua atitude, então isso já gera... Já chama atenção. Já chama a atenção do policial. É uma denúncia de um crime que cometeu e tem algumas características físicas que são passadas pelo rádio e muitas vezes as pessoas se confundem com as vestes, né, a aparência, então tem que ser feita a revista. Mas todos os policiais são orientados que após a revista, ele explica qual foi o motivo da sua abordagem. Ali de imediato, no início, não dá porque você não tem que ficar conversando. Porque muitas vezes a pessoa está armada, realmente está armada, o policial ele tem que ter o fator surpresa, né, não ter reação daquele criminoso. Então, primeiro ele faz a revista. Faz a revista. Depois, se estiver tudo tranquilo, ele explica. Ele agradece, dá um bom dia e explicou por que a pessoa foi abordada. Tá? Então, essa orientação está prevista nos nossos manuais, né, e principalmente no POP, que é o que direciona hoje toda a ação do policial dentro da Polícia Militar, o procedimento operacional padrão. Então, tudo é padronizado. Doutor Conrado, se a pessoa se sentir vítima do abuso, o que ela deve fazer? A lei de abuso de autoridade, ela prevê duas formas de peticionamento. Uma é dirigida à autoridade superior daquele policial e a outra é ao Ministério Público. O Ministério Público possui o núcleo de fiscalização, controle externo da atividade policial e o peticionamento seria dirigido a essas duas autoridades. Major Paulino, então a denúncia pode ser feita também diretamente na instituição onde o agente trabalha? Sim, com certeza. Se a pessoa se sentiu constrangida por um ato que o policial cometeu durante uma revista, ou até mesmo qualquer outro tipo de ação do policial, ele pode procurar a sua unidade, ou então pode até mesmo procurar o nosso Departamento de Controle e Correição, que é a nossa corregedoria, que lá são concentradas todas as apurações, e é o órgão responsável pela manutenção da disciplina, da ética, né, e todas as apurações relativas aos policiais militares. Pode ser procurado, sim, tanto a unidade de origem onde o policial trabalha, como o Departamento de Correição, de Controle e Correição, que é a nossa corregedoria. E o que acontece com esse policial enquanto é investigado, enquanto é apurada a denúncia? Sim, no caso se for, como foi citado, se for um abuso de autoridade, que está um crime previsto, existem duas situações. Na esfera penal, que se a pessoa se sente ofendida, ela procurar uma delegacia, ali o policial vai responder independentemente da ação administrativa que é tomada dentro da Polícia Militar, onde ele vai responder uma sindicância, né, e ele vai ser analisado aquela sua conduta, ele é apurado sobre a ótica da ética e sobre o regulamento disciplinar que está vigente na corporação. Doutor Conrado, e essa pessoa que se sente vítima, ela tem que ter testemunhas, tem que ter provas? O que deve ser o cuidado aí? O ideal, claro, como o cidadão está noticiando um crime, é sempre bom ter a cautela de trazer algum tipo de elemento para que dê continuidade a essa persecução penal. Vídeos, foto, depoimento de terceiros, isso pode ajudar até, na pior das hipóteses, um laudo de corpo e delito. Se ele for agredido, ele vai até o ML, pede para fazer um laudo de corpo e delito e faz essa cotação
cotejo de provas. Porém, não é obrigatório para fazer uma denúncia de abuso de autoridade a existência de alguma prova. A notícia crime dá, por exemplo, ao Ministério Público o início a uma investigação e com essa investigação eles podem obter as provas para uma eventual ação penal. Agora a gente viu aí na reportagem que muitas vezes o direito particular tem que se render ao direito coletivo. Que situações são essas? São shows, eventos? Quais são essas situações? Exato. Como eu disse no início, a revista criminal tem alguns sujeitos ativos. Por exemplo, uma boate que tem um sujeito privado, uma revista privada, o sujeito estaria ou não obrigado a passar por essa revista? Eu acredito também como um show público, quando a pessoa se submete a entrar em determinada casa, ele também está abrindo mão daquele direito dele individual em prol de uma coletividade. Mas desde que, acredito, que todos passem por uma revista, porque aí você não está fazendo a individualização de determinada pessoa, mas sim de toda aquela coletividade em prol daquele grupo de pessoas que estão ali reunidos. Isso ajuda a garantir a segurança, Major? Ajuda, isso é interessante porque hoje a Polícia Militar ela usa a conduta, por exemplo, a abordagem na revista em grandes eventos, ela é mínima. Assim, a revista mesmo pessoal. Hoje é utilizado os detectores de metais em grandes eventos, em shows, nós estamos agora próximo de grandes eventos aí de Copa das Confederações, Copa do Mundo, então todo esse não tem como você abordar todo mundo, principalmente em grandes eventos, mas existem os detectores de metais que a polícia usa, né, a pessoa vai passando o detector sem constrangimento nenhum. E só faz aquela abordagem, pessoal, se apitar o detector. Se o detector apitar, ele conversa primeiro, faz aquela conversa, se tem algum metal, pode ser um relógio, um celular no bolso, faz aquela primeira conversa. Se muitas vezes a pessoa relutar e tudo, ou então tiver em uma atitude, ficar nervosa, esboçar um nervosismo, a gente faz realmente a revista. E em determinados também, infelizmente, em todos esses eventos, existem aquelas pessoas que fazem uso de drogas, tem pessoas que andam armadas, então a gente sempre tem aquele cuidado quando o policial observa a atitude de uma pessoa, isoladamente ali no meio daquela multidão, ele chega e faz a revista, mas sempre tendo aqueles cuidados que a gente citou, né, da questão da dignidade dos direitos humanos, né, que tem que ser sempre respeitado. Doutor Conrado, só para a gente encerrar esse bloco. Em alguns estabelecimentos, como presídios, por exemplo, eles pedem que a pessoa vá de roupa clara. Isso é legal? Qual que é o fundamento? Eu não consigo visualizar de pronto a ilegalidade desse ato. Isso é um ato administrativo. Acredito que ocorra mais para a padronização das pessoas que ingressam no estabelecimento prisional, como os visitantes. Acho que seria uma forma de controle de segurança. E veja bem, eles não estão fazendo isso para determinado indivíduo, mas sim para toda aquela coletividade que está ingressando no sistema prisional. Então, cuidado vale para todo mundo. Cuidado vale para todos. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Conrado Donati, advogado criminalista, e o Major Alex Paulino, da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles conversam conosco sobre revista criminal. O Código de Processo Penal fala que a busca e a apreensão podem ser feitas tanto de forma pessoal quanto domiciliar. A busca pessoal pode ser feita sem mandado no caso de prisão, se houver suspeita de posse de arma proibida ou de objetos e papéis relacionados a crime, e ainda se for determinada durante revista domiciliar. Já a busca em residências deve acontecer durante o dia, a não ser que o morador dê o consentimento para que seja à noite, mas neste caso é preciso ter um mandado. Doutor Conrado, o que justifica a concessão de um mandado para busca domiciliar? O artigo 240 do Código de Processo Penal prevê 8 hipóteses para a concessão de um mandado de busca domiciliar. Basicamente, divide em 3 grupos. Para a obtenção de objetos de crime, tá? Prender determinada pessoa que encontra-se naquela residência foragida. Ou 3, recolher pessoa vítima de crime. Então, basicamente, seriam essas 3 hipóteses previstas. Apesar de ter o rol, são 8 hipóteses, eu dividiria... Se agrupam nessas 3 hipóteses. Major, agora, se o mandado ainda não tiver sido concedido, mas houver uma denúncia grave, a polícia pode ficar vigiando na porta? O que pode ser feito? Bom, como mesmo o doutor citou, o artigo 240 são 8 hipóteses, então, lá cita que ela pode ser independente de mandato.
Por exemplo, se tiver um flagrante delito, está acontecendo um crime ali dentro, não uma denúncia grave, né? Como você falou, uma denúncia grave e lá está acontecendo um crime. Então, o policial ele pode entrar, independentemente de mandato ou não. Existe essa exceção. Existem essas exceções. Quanto à questão do policial ficar vigiando, também eu não vejo nenhum problema, porque o policial ali, se tem, por exemplo, assim, foi cometido um crime e tem que se buscar alguns elementos que estão lá dentro daquela casa. Por exemplo, é comunicado à delegacia, o delegado vai, tenta, faz os procedimentos para conseguir o mandato, né, e o policial pode resguardar ali para que aquela pessoa, aquele criminoso, não tire aquelas coisas, né, aqueles objetos daquela residência. Porque se a polícia militar sair dali de perto, a primeira ação que ele vai ter é retirar aquilo para poder se eximar daquelas provas, né? Ele não pode impedir, né, a pessoa o seu direito de ir e vir. Mas se estiver relacionado com aquelas coisas da pode denúncia... aproveitar para prender. Pode aproveitar para prender. No próprio Código de Processo Penal ele prevê essa ação da Polícia Militar. E essas exceções, doutor Conrado, valem também para uma busca à noite, por exemplo, mesmo que o morador não consinta? Vale desde que esteja ocorrendo um crime, um flagrante. Ou seja, a polícia está numa perseguição policial e aquele indivíduo que está sendo perseguido adentra dentro de uma residência que não é dele. Então, ali, a polícia está na busca, está atrás de um indivíduo. Então, essa exceção é prevista em lei. Ou seja, em caso de flagrante, na ocorrência de um fato tido por criminoso, ou na ocorrência também, na notícia de que alguém está passando mal, alguma pessoa está ali morrendo, a polícia pode ali para resguardar até a vida daquele cidadão, adentrar da residência sem autorização legal. Mas são nessas hipóteses somente. É interessante, só para complementar, que nesses casos a Polícia Militar ela sempre informa para o morador, para o proprietário da residência, o motivo. Não, se, por exemplo, se ele está em perseguição a um criminoso que adentrou dentro daquela residência, de imediato ele já comunica, olha, um meliante, um criminoso entrou dentro da residência do senhor, a gente queria autorização para entrar, porque pode até esse criminoso atentar contra aqueles moradores, né? Então isso é importante, que a Polícia Militar ela sempre dá esse feedback, né? Ela sempre avisa para os moradores o que está acontecendo e qual o motivo daquela entrada, mesmo que seja à noite. E nas ruas, as pessoas falam sobre as abordagens feitas por policiais. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem autoridade aí que passa do limite, né? Não respeita o ser humano, vem com ignorância. Eu acho que ele devia respeitar mais o ser humano. Eu já fui revistado uma vez, eu não achei nada bom não, mas em relação a isso, é bom. Tá tendo uma segurança melhor pra gente. Não precisa o exagero de tanto abuso do poder criminal que eles usam na revista. Depende da classe social. Se ele vê um negão de boné de aba reta, um cara de cordão, já chega abordando de forma diferente. Depende muito da classe social. Eles botam para quebrar mesmo. Não acho que é abuso, não. Eu não acho abuso. Tem que ser feito sim. Porque a gente nunca sabe, né, com quem está, onde que está, quem está do nosso lado. Eu acho que tudo depende de um critério, de uma seriedade, de uma lógica nas atitudes, né? E nada que possa ofender a integridade de uma pessoa. Major, como é que é definido quem vai ser abordado ou não? Porque nem sempre a pessoa está numa atitude suspeita. Sim, como foi citado aí nas entrevistas, não é caracterizado pelas vestes, pela aparência da pessoa. Não existe esse perfil, então? Não existe. O que existe são atitudes, né? São atitudes que aquela pessoa demonstra ao ver uma viatura da polícia passando, ao ver uma dupla de policiais andando ali pelo comércio, pela quadra, pela sua residência. Então, são as atitudes que demonstram aquela que vai gerar uma ação da Polícia Militar. Jamais a Polícia Militar ela vai usar, vai fazer uma abordagem pelas vestes da pessoa, pela aparência, raça, cor, não existe isso. Infelizmente, pode acontecer de uma ação isolada, né? Mas isso não é a orientação que é passada na formação dos policiais. Então, é sempre ter esse respeito. Agora, doutor Conrado, a pessoa pode se recusar a ser revistada? É uma situação complicada. Acredito que sim, que ele pode se recusar
a ser revistado e não caracterizar o crime de desobediência naquela hipótese em que fica flagrante a ação abusiva da autoridade policial. Eu acredito também que com esse poder de comunicar o porquê que ele está sendo abordado após a parada, após que a pessoa depois que eles estabilizarem a pessoa ou pararem a pessoa, acredito que tem que ter uma atitude da polícia para informar o cidadão para o que ele está sendo investigado, o que ele está sendo revistado. Eu gosto sempre de relembrar que a lei não está para proteger o bandido, mas sim aquele cidadão honesto que não tem que ter a sua intimidade, a sua integridade física violada sem qualquer critério objetivo. Agora, Major, a gente viu aí muitas pessoas reclamando, mas também tem aquelas que admitem que é para a própria segurança. A população já tem essa consciência ou a maioria ainda acha ruim, ainda acha constrangedor? Sim, sempre é constrangedor. A abordagem, infelizmente, ela é constrangedora, porque você vai parar um cidadão que ele está no seu direito de ir e vir, ele vai ter que tomar uma posição que não é confortável, né, porque ele tem que ser feita uma revista, né, não tem jeito. Mas essa revista, ela vem muito em prol da comunidade, porque na maioria dessas revistas, né, com elementos fundados, são apreendidas armas, são tiradas armas de circulação, substâncias, né, tóxicas, e até inibir a ação criminosa. É constrangedor? É, mas é um mal necessário. Infelizmente é um mal necessário porque, desde que sendo feita de maneira, né, respeitosa, tendo os seus direitos, a sua individualidade respeitada, eu acho que a população ela deve colaborar sim com a Polícia Militar, porque com isso a gente tira muita arma de circulação, tira muita droga de circulação. Agora, o primeiro passo, doutor Conrado, é pedir para a pessoa se identificar civilmente primeiro e depois abordar, ou já pode fazer tudo junto? Acredito, até pela própria atividade policial, que a identificação nem sempre é possível no primeiro momento, até porque se realmente há fundada suspeita, por exemplo, da posse de uma arma de fogo, acredito até por questões de segurança, primeiro a polícia faz a neutralização daquele indivíduo, após essa neutralização, a identificação do sujeito, e aí ocorreria a identificação do sujeito. A gente fala que a revista é uma segurança para a população, mas também tem que ser visto o lado de segurança do próprio policial, porque se você vai abordar um cidadão que ele está armado, que ele tem uma intenção, e muitas vezes o policial não sabe que ele está armado, muitas vezes ele vai atentar contra a vida do policial. Então, qual é a primeira situação? É colocar a pessoa numa posição de desconforto, assim, vamos dizer assim. Que é com as mãos no carro? Não, muitas vezes nem com a mão no carro, é de costa, né, com a mão para cima, né, onde você vê os movimentos da mão, para que seja feita a revista. Né? Isso, mas, como o doutor falou, a questão da neutralização é quando se tem uma certeza. E muitas das vezes também, doutor, é interessante que o policial, na hora da abordagem ali, já está fazendo a revista, já está conversando com o cidadão, falou, estou te abordando por isso. Entendeu? E no final, se for constatado alguma coisa, vai ser conduzido à delegacia. Se não, ele agradece e... E a preocupação que recai é sempre essa fundada suspeita. Pelo esse alto grau de subjetividade que fica difícil até para o próprio policial. Fica difícil para o policial e para o cidadão. E como que ambos irão proceder numa situação dessa? O legislador não tomou o cuidado necessário, na minha opinião, em tratar com mais carinho esse artigo. Acredito que as buscas pessoais são muito maiores e muito mais corriqueiras que as buscas domiciliares. E as buscas domiciliares têm muito mais dispositivo legal do que a busca pessoal. Então, essa preocupação o que seria essa fundada suspeita? Até alguns doutrinadores falam que não é somente aquela percepção do policial, mas sim algum dado externo, ou seja, uma denúncia, a notícia de um fato criminoso, a identificação de características de algum criminoso da região. Então, acredito que teria que estar associado não só a percepção do policial, mas também algum outro dado externo. Na maioria das vezes, sim. O policial, essa fundada suspeita é baseada nesses elementos, de características parecidas, né, de pessoas ali que a polícia conhece já, os bandidos da região. Então, muitas vezes você está ali, você vê aquele cidadão ali que você sabe que aquele cara, ele já cometeu crime, ele é bandido, ele já tem ficha na polícia, então ele, com certeza, ele vai ser submetido a uma outra revista. Só para a gente encerrar, então, doutor Conrado, qual é a dica para garantir a segurança sem violar o direito do cidadão? Uma pergunta complicada essa. Eu acho que podemos utilizar cada vez mais recursos tecnológicos e a inteligência policial. Eu acho que, para evitar
uma violação, quanto mais equipamentos tecnológicos de detecção de metal, detecção de droga, de substância, uma substância tóxica, ou também através de inteligência policial, as polícias conversarem mais, haver uma integração na segurança pública, eu acho que cada vez mais esse seria o cenário ideal para mitigar essas violações aos indivíduos. E para o senhor, Major? Sim, concordo também com o doutor, né, quando ele cita que a gente tem que trabalhar mais, e isso a Polícia Militar faz muito. Temos muito no nosso sistema de inteligência que trabalha muito, né? E o que é interessante é a gente dar umas dicas também para a população, que quando ela for ser abordada, né, que ela não discuta com o policial, não, que ela colabore com aquela abordagem, que mesmo como a gente citou, que é um pouco constrangedor, mas aquilo resulta, e aquela ação ela vai resultar em algum benefício para a sociedade. Então, não discuta com o policial, não toque no policial, não queira tocar no policial, né? Acate as ordens dele, que o policial ele vai tratar com maior dignidade a pessoa. E também, ele tem, como cidadão, ele tem o direito de saber, ele pode exigir do policial por que ele está sendo abordado, né? Ele pode pedir explicação, o policial ele vai ter que explicar, e se por acaso ele sentisse ofendido ou por uma ação do policial, ter o cuidado de anotar as características do policial, né? Anotar, se possível, o nome, né? Se tiver como anotar, qual a viatura que aquele policial está, o horário certinho e procurar os nossos órgãos para que seja tomado os procedimentos legais. Eu acho que também seria interessante, então, um complemento, eu acho que esse diálogo maior entre a polícia e a sociedade, eu acho que realmente a polícia demonstrar quais são as preocupações por ocasião de uma abordagem e o cidadão daquela região também demonstrar o porquê às vezes se sente constrangido. Eu acho que esse diálogo pode funcionar muito bem. Nesse caso, é interessante porque hoje a Polícia Militar trabalha muito com o policiamento comunitário, então os policiais eles estão mais próximos da comunidade, e ele tem uma aproximação maior. Então, ele tá mais em contato com a comunidade, né? Porque o serviço policial, essencialmente, ele é comunitário, ele é atendimento ao cidadão. Então, isso é interessante, hoje existe muito, a Polícia Militar trabalha muito com isso. Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Conrado, Major Paulino, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.